dia 30 de junho do ano de 2021, 13ª semana do Tempo Comum, quarta-feira. Meu irmão, minha irmã, quem vos fala sou eu, Padre Denilson. E aqui estamos reunidos para meditarmos nesta manhã o Santo Evangelho que a nossa querida Mãe Igreja nos oferece. Meditaremos o evangelista Mateus, no seu capítulo 8, versículos 28 a 34. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus chegou à outra margem do lago, na região dos Gadarenos, vieram ao seu encontro 2 homens possuídos pelo demônio, saindo dos túmulos. Eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Eles então gritaram: "Que tens a ver conosco, Filho de Deus? Tu vieste aqui para nos atormentar antes do tempo?" Ora, a certa distância deles, estava pastando uma grande manada de porcos. Os demônios suplicavam-lhe: "Se nos expulsas, manda-nos para a manada de porcos." Jesus disse: "Ide." Os demônios saíram e foram para os porcos. E logo, toda a manada atirou-se monte abaixo para dentro do mar, afogando-se nas águas. Os homens que guardavam os porcos fugiram e, indo até a cidade, contaram tudo, inclusive o caso dos possuídos pelo demônio. Então a cidade toda saiu ao encontro de Jesus. Quando o viram, pediram-lhe que se retirasse da região deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, Jesus liberta a nossa vida do poder do demônio. É Jesus que vai à região dos Gadarenos e, ao seu encontro, 2 homens desesperados, possuídos pelo demônio, que estavam presos aos túmulos, foram ao encontro do Senhor, clamando pela libertação, clamando para serem restaurados. Aqueles homens eram tomados por demônios tão violentos que ninguém nem ousava passar perto deles. Eles eram tão brutos porque os demônios agitavam tanto aqueles homens que eles de fato se tornavam violentos demais. Jesus expulsa os demônios daqueles homens, mas aqueles demônios eram tantas realidades infernais e demoníacas que infernizavam a vida daqueles 2 homens, que aqueles demônios se agitaram tanto para sair deles, que pediram os próprios demônios para irem aos porcos. Você sabe que na cultura judaica, os porcos simbolizam a impureza? Eles nem comem carne de porco, porque o porco é um animal impuro e sujo, e o que os demônios estavam fazendo era tornar aqueles homens sujos, impuros e imundos. Estavam, de fato, lameando a alma deles como os demônios fazem com a nossa vida. Eles tornam a vida suja, pensamentos sujos e maldosos. Eles fazem nossos pensamentos se tornarem puros e tortuosos. E de uma forma profética, estava ali os porcos, que ao mesmo tempo faziam parte da economia daquela cidade, daquela região, que era os Gadarenos. Jesus não pensou 2 vezes. Tirou os demônios daqueles homens e jogou aos porcos. E os porcos, tomados por aquele demônio, acabam se atirando monte abaixo e afogando-se nas águas do mar. Um espanto tomou conta de todos. Mas qual foi o espanto? O espanto foi por causa dos porcos ou por causa dos 2 homens libertos? Depende de quem está olhando.
Quem está preocupado com a sua economia ou seu bolso, o espanto é com os porcos, com a manada de porcos que foi embora. Agora, quem está preocupado com o ser humano, quem está preocupado com a pessoa humana, está se rejubilando, porque Jesus libertou 2 vidas humanas do poder do mal. O que vale de uma manada de porcos diante de 2 vidas que são libertas? Mas aqui é o espírito de porco. Aqui é o espírito humano sujo, quando o ser humano só pensa em si, nos seus valores, nos seus bens e nas suas posses. Quantas vezes na nossa rua, na nossa cidade, nós tornamos o outro a pior pessoa? Pensamos no nosso bem-estar, esquecemos o pouco que poderíamos fazer pelo nosso irmão. Expulsam a Jesus daquela cidade, porque para eles os porcos são mais importantes do que os 2 homens que são libertos do poder do mal. Se aqueles 2 homens morressem, porque praticamente já tinham morrido, por eles já estavam até no cemitério. Jesus tirou aqueles homens do cemitério, da porta da morte, e os libertou. O que é mais importante para nós? O que é importante para a vida humana? E que lugar ocupa hoje o ser humano? O ser humano jogado, largado, que está hoje desprezado. Nós estamos mais voltados para a nossa economia, para os porcos, ou estamos voltados para cuidar da criatura humana tão singular no coração de Deus? Quem é importante para mim? Quem é que eu estou valorizando? O ser humano ou valorizando os bens que a mim são ofertados? A vida espiritual é fundamental. Descobrir Cristo no rosto do outro é fundamental. Tenhamos cuidado para não darmos ênfase demais às coisas do mundo. O que é do mundo passa. O que é de Deus se eterniza. Que Deus abençoe você e sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.